Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, assim como os familiares de vocês, que vocês estejam respeitando o isolamento no qual a gente se encontra, certo? E aí, passado esses dias aí que a gente ficou sem aula presencial, né? Agora a gente está iniciando um novo desafio, que são essas aulas virtuais. A aula online, assim como foi marcada, aconteceu alguns imprevistos, a questão da instabilidade da ferramenta. Então, por conta disso, eu estou gravando para disponibilizar, né, para quem conseguiu assistir e para aqueles que não assistiram, né, também vão poder acompanhar o conteúdo no qual eu programei para que a gente pudesse ter uma aula sobre a disciplina de Cultura Maker, ok? Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula, né? E aí a gente vai ver um pouco sobre o mundo maker, né? Tudo a ver com a nossa disciplina, que é a Cultura Maker, essa aula específica para os primeiros anos do ensino médio, primeiro ano A e B, certo? E aí, como vocês podem visualizar essa própria imagem, aí, nesse próprio logo, né? Nesse logotipo aí do Maker, a gente já vê uma criatividade, né? Que foi feita para escrever o nome Maker, né? Então a gente pode ver aí, ó. Temos clipes formando a letra K, temos peças de montar formando a letra E, o R foi utilizado uma corda, né? O M, acredito que é uma massa de modelar, né? O A, peças de uma engrenagem aí que possivelmente não funciona mais. Então essa é a ideia do Maker, né? É você usar a sua criatividade, você fazer algo inovador, diferente, né, que chame a atenção das pessoas, ok? Então, seguindo aqui, a gente vai ver um breve conceito, né? Acredito que vocês devem lembrar das últimas aulas presenciais que tivemos, né, que a gente viu alguns conceitos sobre o que é a cultura maker, certo? A gente pode definir que a cultura maker é adepta ao faça você mesmo, né? Você quer um determinado produto, ao invés de você comprar, você fabrica ele, certo? Então, você está precisando fazer um conserto de algum objeto que você tem. Então, ao invés de você comprar aquela peça, né, aquilo que está faltando lá, o que quebrou, você vai fabricar, né, utilizando as suas próprias mãos, lógico, utilizando as ferramentas adequadas para isso, ok? A ideia da cultura maker é que ela incentiva, né, como eu estava falando para vocês no primeiro tópico, a produção prática e manual, né? E aí não são pessoas que precisam ter, não são engenheiros, não que isso não implica dizer que também não posso fazer, mas são pessoas comuns, né? Pessoas comuns que podem utilizar, né, fazer uso da sua criatividade, que todos nós temos criatividade, tá, pessoal? Por mais que você diga, eu não me considero uma pessoa criativa, mas em algum momento, né, se você for procurar aí nas suas memórias, né, em algum momento você precisou ser criativo. Seja na escola, seja no dia a dia, seja na sua casa. Então teve algum momento que você veio aquele start, né, startou, e aí você deu uma contribuição, e às vezes é tão automático que você nem percebe. Então por isso que você às vezes se pega dizendo, eu não sou uma pessoa criativa, mas com certeza você já fez alguma coisa, por mais simples que tenha sido aquele ato, mas você fez, certo? Então a questão do faça você mesmo é você criar, é você consertar, é você fazer alterações nos objetos, certo? E tudo isso utilizando as suas próprias mãos, ok? Então, no mundo maker, as pessoas vão ser capazes de fabricar, né, o seu próprio produto, construir, né, fazer toda a construção, vai poder fazer reparos, né, fazer melhorias, e vai poder, em alguns momentos, alterar. Okay? E aí tudo isso, batendo nessa mesma tecla, utilizando as próprias mãos. Okay? E aí, uma das características da cultura maker é a colaboração, né? Então, são utilizados ambientes de colaboração, né, para que ocorra essa transmissão de informações entre um grupo de pessoas ou entre uma, duas, três pessoas, um grupo menor, certo? Então pode ser um grupo de maior quantidade
de pessoas focadas naquele produto, naquele objeto, ou pode ser uma dupla, um trio, né, um grupo pequeno, ok? Então, a ideia é montar ter um ambiente de colaboração, certo? Onde todos colaborem para a finalidade do qual daquele objetivo que está sendo procurado, ok? E mais um pouco do conceito. Uma das características da cultura maker é que ela é código aberto. O que é isso, código aberto? Assim como no caso dos sistemas operacionais, né, a gente tem um exemplo de sistema operacional de código aberto, acredito que vocês já ouviram falar, que é o Linux, por exemplo. O Linux ele é um sistema operacional de código aberto. Por que código aberto? Porque ele permite, né, que você altere o código. Então, quer dizer, professor, que eu posso baixar o Linux e alterar? Você pode, mas não é uma tarefa simples, tá? Você tem que ter um nível de conhecimento aprofundado para fazer tal alteração. Mas sim, é possível você entrar para a comunidade do mundo Linux e fazer contribuições na questão de melhorias do sistema operacional, né? Ao contrário, por exemplo, do sistema operacional da Microsoft, né? Então, no Windows 10, por exemplo, você quer alterar um botão. Eu não gosto desse botão dessa forma, eu queria que ele fosse de outra maneira, né? Então, nisso no Windows não é possível, porque o Windows, o sistema operacional do Windows é um software proprietário. O que isso quer dizer? Que eu não posso alterar, eu compro ele, né? Eu compro a licença, faço o uso, mas eu não posso alterar. Eu posso dar sugestões para a equipe de desenvolvimento da Microsoft que talvez seja aceita ou não, ok? Mas no caso do Linux eu posso entrar para a comunidade, posso fazer alterações no código sem nenhum problema, mas aí eu tenho, para isso, ter um conhecimento avançado na parte de programação, né? Como a gente chama na programação de baixo nível, que é o que está por trás do sistema operacional, certo? Então não é uma coisa tão simples, mas também não é impossível de se fazer. Então a cultura maker é dessa maneira. Você criou alguma coisa, você fez algo, você não vai guardar aquilo para você, você vai contribuir, vai compartilhar, né? O próximo tópico, você vai compartilhar com a comunidade, né? Compartilhar com as pessoas, compartilhar com o meio do qual você está fazendo parte, ok? Então a ideia da cultura maker é isso. Você fez alguma descoberta, você criou algo novo, você não vai guardar aquilo para você. Você vai compartilhar com as pessoas daquele meio, né? Desse meio do mundo maker, ok? E aí, para você ser adepto à cultura maker, é importante que você seja curioso, né? Você desperta aquela sua curiosidade para fazer novas coisas, inovar, melhorar alguma coisa, certo? Criar um objeto, né? Como a gente viu nos slides anteriores. Então, é importantíssimo que você, no mundo maker, você seja curioso, né? Busque sempre novas alternativas, novos meios. E aí, uma das características da cultura maker é que a produção dela não é em larga escala, né? Você pega uma indústria, por exemplo, uma empresa que fabrica um determinado produto, né, seja lá qual for, ele produz em larga escala porque ele tem a intenção de gerar receita, né? No caso do mundo maker, não, você vai produzir em pequena escala, né? Para grupo, para pessoas pontuais daquele grupo, certo? Então você não vai fazer, eu comecei a fazer um determinado produto e agora eu vou começar a crescer em larga escala. Então ele vai deixar de ser maker para se tornar uma indústria, certo? Então se isso acontecer é ótimo, mas a ideia é que seja para pequenos grupos e que você faça algo inovador e que aquilo pode até servir de inspiração para outra empresa, né? Pode para uma empresa específica daquele ramo, para que ele possa ser produzido em larga escala. Mas, a princípio, a ideia é que seja produzido em pequena escala, ok? E aí, uma frase que eu gosto de utilizar, que é a tecnologia que a gente usa, e nesse tempo agora de isolamento a gente está usando muito mais, né? Ele é um convite para você criar coisas, né? Coisas novas, coisas inovadoras. Então, essa é a ideia da tecnologia, a gente utilizar ela para a gente criar, né? Fazer algo novo,
Então aí eu deixo a pergunta no ar aí. Nesse tempo de isolamento, quanto você já utilizou as tecnologias que você tem no seu celular, no seu computador? Um exemplo aqui, essa aula que vocês estão assistindo através de uma plataforma disponibilizada pela escola, que vocês assistem em um local central. Imagina se cada professor, é uma possibilidade, postasse sua atividade, seu material em uma plataforma diferente, né? Então não ficaria viável para vocês, que aí se encaixam como usuários da tecnologia. Então a ideia é que concentrasse em apenas uma plataforma para que funcionasse da forma esperada, ok? Então a tecnologia nos convida para a gente criar coisas, e a gente sabe a infinidade de coisas que a gente tem ao nosso alcance, ok? E aí, uma frase bem interessante: pessoas bem-sucedidas, que são vocês, elas criam. Então ela sempre vai criar algo novo, algo inovador. Às vezes a primeira criação não é aquilo que se esperava, né? Não gera aquilo que você esperava, não acontece o boom, né? Mas com o tempo aquilo pode ser aprimorado, ok? Então essa é uma possibilidade que existe, certo? Então pessoas bem-sucedidas, que aí eu estou falando com pessoas bem-sucedidas, eu tenho certeza disso, elas criam, né? Por mais simples que seja a sua ideia, por mais simples que seja o seu projeto, se você é sim uma pessoa bem-sucedida, certo? Então coloquem essa criatividade de vocês para funcionar, aguçem isso aí, procurem coisas novas, né? Procurem ambientes novos, né? Ambientes inovadores, assuntos inovadores, para que vocês possam ter essa criatividade de vocês aflorada, ok? E aí, eu fiz essa pergunta, né, para uma das turmas que ainda eu consegui ministrar a aula. Quem aqui nunca desmontou alguma coisa, um objeto, um brinquedo, e depois não conseguiu montar ele, né? Então esse é um problema que eu já enfrentei, já tomei na época uma sonora bronca da minha mãe, quando eu era criança, adolescente, que eu desmontei algumas coisas e depois não consegui montar. Não é que eu perdi as peças, é porque eu não conseguia montar. E aí, normal essa dificuldade, certo? Normal você querer desmontar uma coisa e depois, para saber como ela funciona por dentro, certo? E normal, se você conseguiu, ótimo, né? Se você conseguiu montar. Também, se você não conseguiu, ótimo também, que aí quer dizer que você é curioso. Mas pelo amor de Deus, não vai chegar em casa agora, já que você está no seu tempo ocioso, né? Querendo desmontar a televisão, não, tá? São coisas simples, né? Eu até trouxe aqui o exemplo do computador, mas não quer dizer que eu estou mandando você desmontar o seu computador para entender o funcionamento dele, não, tá? Estou só utilizando como exemplo. Então, eu trouxe o exemplo de um computador, né? Aqui a gente tem uma placa-mãe, aqui eu vou ter a placa-mãe aqui, a placa principal, né? Aqui eu tenho 4 pentes de memória, aqui eu tenho um SSD, né? Que é um tipo de dispositivo de armazenamento. Aqui possivelmente deve ser uma placa de rede, né? Que faz a conexão com o computador, um HD, o cooler do processador. O processador fica aqui, ó, que ele junto com as memórias ele faz o computador pensar mais rápido, certo? Aqui é uma placa de vídeo, né? Aqui alguns cabos, aqui está o processador, esse processador vai ser conectado aqui, ok? E aqui deve ser outro tipo de placa de vídeo, ou placa de som, certo? Então, eu tenho um computador de mesa, e eu posso desmontar ele, né? Ou então abrir ele para ver ele funcionando, né? Porque algumas pessoas têm o pensamento que o computador é só a tela, né? Então tudo está na tela. Na verdade, tem alguns modelos de computador, né, que a gente chama de tudo incluso, que é tudo na tela do computador, mas aí são poucos modelos. Os modelos mais populares vai ter, no caso do computador de mesa, o seu monitor e o gabinete do lado, né? Então, no gabinete é onde são processadas as informações. E o monitor ele vai apenas mostrar para você, se for esse modelo, certo? Que é o modelo padrão que a gente consegue. Então, cada peça dessa aqui, ele vai ter, cada item desse aqui, ele tem uma função, ok? E aí, dependendo, nesse caso aqui, a gente tem 4 pentes de memória. Talvez se eu tirar um, não vai ter problema. Mas se eu tirar todos, vamos imaginar que eu tivesse apenas um. Se eu tirasse um pente de memória desse aqui, se eu tivesse só um e tirasse ele, o computador não iria funcionar.
né? Se eu tirar o processador, o computador não vai funcionar. Por quê? Porque cada um tem uma função específica para o funcionamento do computador. Então, como é que eu descubro isso? Eu posso abrir para saber, ou então eu posso assistir algum tutorial no YouTube, ou seja, é a curiosidade em saber como é que funciona, ok? Aí aqui, ó, um exemplo de um carrinho possivelmente um carrinho de controle remoto que foi desmontado. Então, posso ter essa curiosidade de desmontar para saber como é que ele funciona, né? O motor de partida, né? A parte elétrica, o que é que alimenta ele, se é uma pilha, se é uma bateria, né? Coisas do tipo. E aí eu também tenho a boneca, eu tenho uma filha de 4 anos que ela costuma desmontar a boneca dela, as bonecas dela, né? E aí depois ela vem para que eu possa auxiliar ela na montagem. Então é a curiosidade, né? Ela tem a curiosidade de saber como é que encaixa a perna, a cabeça, o braço, né? O corpo. Então tem essa curiosidade. Então as crianças, os adolescentes e nós adultos também, nós somos curiosos, né? Nós temos que ter sempre essa curiosidade, ter sempre essa busca por saber como funciona. Não é apenas usar e pronto. Eu tenho que saber por que aquilo funciona daquela maneira. Ok? E aí a pergunta novamente, você é criativo? Você se considera uma pessoa criativa? Né? A grande maioria das respostas onde eu faço essa pergunta é negativa, né? Mas, como eu falei no início da aula, se a gente for buscar, se eu for apertar você, a gente for buscar lá no fundo do baú, você vai ver que em algum momento você foi criativo ou você costuma ser, certo? Então, eu sempre digo para a gente evitar a repetição, né? Evitar eu acordo, faço isso, né? Naquela mesma sequência, né? Então, é bom você, não é que você vai deixar de fazer, mas você mudar a sua rotina, né? Que a rotina é o que faz o cérebro da gente ficar parado, o cérebro da gente ficar preguiçoso. Então, a ideia para você despertar a sua criatividade, você tem que fazer coisas diferentes, né? Então, eu costumo, já até utilizei esse exemplo em sala de aula. Quando eu vou vestir a calça, eu costumo botar primeiro a perna direita, o pé direito, começo com a esquerda, né? Eu, quando vou tomar banho, eu costumo lavar o cabelo primeiro, né? Ensaboar, passar o shampoo no cabelo primeiro. Inverta, né? Então é bom você fazer essa mudança, porque isso faz com que o seu cérebro não fique preguiçoso, não fique acomodado, ok? Eu costumo escovar os dentes com a mão direita, tenta com a mão esquerda para ver, você vai sentir dificuldade, né? Por quê? Porque o seu cérebro está condicionado a sempre escovar os dentes com a mão direita, né? Como eu vou pentear meu cabelo, eu uso a mão direita, então usa a esquerda, né? Então você tem que mudar, você tem que tirar esse condicionamento dele, né? Porque senão ele vai ficar preguiçoso e ele não vai, exatamente, você não vai ser uma pessoa criativa, certo? Eu como com a mão direita, tenta com a mão esquerda, né? Quando eu vou partir a carne, eu coloco o garfo, seguro a carne com a mão direita, com o garfo, né? E com a esquerda eu corto. Inverte para ver o que é que acontece, né? Para ver que você vai sentir dificuldade, normal. Mas se você não conseguir, você volta novamente. Mas é interessante você utilizar novas alternativas, né? Que é exatamente para fazer a sua criatividade, né? Ela ser aflorada, ok? Então é sempre importante a gente visitar ambientes criativos, né? Nesse momento a gente não pode visitar presencialmente, né? Mas eu posso através da internet. A gente tem uma ferramenta importantíssima, né? Muito boa, que é a internet, né? Então vamos visitar um ambiente criativo, né? Porque exatamente isso vai despertar a gente, né? Para criar novas coisas. Então aqui nessa imagem a gente visualiza um exemplo de um laboratório maker, né? Okay, alguns chamam de Fab Lab, certo? Aqui a gente tem uma impressora 3D, certo? Eu acredito que seja de uma das últimas gerações. Aqui eu tenho mais duas, certo? Então são ambientes onde se criam, né? Onde se inventam. No caso, tem um software, né? Que vai ser utilizado no computador para fazer o desenho do que você quer fazer, certo? E aí, feito isso, você vai pegar aquele seu projeto, vai mandar para a impressora para que ele possa fabricar a peça ou o produto, né, que você desejar, ok? Lógico, é barato? Não, né? Mas já foi bem mais caro. Hoje em dia, acredito que
não é uma impressora de última geração, mas a partir de em torno de R$ 1.000, aí eu não sei por conta essa alta do dólar, né? Talvez tenha alterado os valores. Mas há uns 2 meses atrás, a partir de R$ 1.000, você já comprava uma impressora 3D simples, né? Nada muito avançado. Mas aí já dava para você começar a brincar, certo? Então, o material também que você vai utilizar. Então, são formas que você pode utilizar para dar os seus primeiros passos. Não estou dizendo aqui para... o professor pediu para o meu pai ou para minha mãe comprar impressora. Não, isso aqui é só um exemplo, certo? Mas aí, aqui em Caruaru, a gente tem o Armazém da Criatividade, onde lá tem impressoras 3D e que a gente também pode utilizar, certo? Lógico, pagando um valor por isso. E aí vocês, como estudante, têm um valor menor para pagar. Vocês não pagam o valor integral, ok? E aí, falando em Armazém da Criatividade, perdão, a gente tem os ambientes inovadores, que aí, no caso, aqui em Caruaru, Armazém da Criatividade, que é uma extensão do Porto Digital, que a gente sabe que tem lá em Recife, ok? Então, aqui, esse meio aqui, eles chamam de aquário, que é onde as empresas que são incubadas, né, que participam da incubadora do Armazém da Criatividade, elas funcionam. Certo? Então, esse aqui é um exemplo de ambiente inovador. Um exemplo de ambiente onde tudo foi pensado na ideia de inovação, né? Na ideia de você ser criativo. Essas mesas aqui, veja a disposição das mesas, né? Vejam aqui outro estilo de cadeira que tem. Isso aqui não foi feito ao acaso, né? Foi pensado na maneira para você, exatamente, você ter boas ideias, você pensar diferente, você ser inovador, você criar coisas novas, certo? Então, acredito que quando voltar nossas aulas presenciais, espero que o mais rápido possível a gente possa fazer uma visita ao Armazém da Criatividade, para que vocês vejam, né, fisicamente, conheçam a história, e aí vocês vão se sentir motivados, né? Vocês vão sentir assim a questão da criatividade de vocês será provocada, né? Então vai ser acredito, muito interessante para vocês, o aprendizado de vocês, a gente conhecer, né? Acredito que alguns colegas, alguns alunos que já foram lá, mas a grande maioria ainda não conhece. A gente fica aqui em Caruaru, no polo comercial, certo? Então, muito em breve a gente voltar, a gente vai ver com a coordenação, acertar aí qual é o melhor dia para a gente fazer uma visita ao Armazém da Criatividade, ok? E aí, vejam só, as pessoas atualmente, a gente pode dizer que elas são multiplataformas. O que são plataformas? Tem um tipo de sistema ou de equipamento que a gente utiliza, certo? Então, por exemplo, a gente tem tablets, né, que é um tipo de uma plataforma. A gente tem o computador de mesa, que é outro tipo de plataforma. Na maioria das vezes o que eu acesso no computador eu acesso no tablet, mas aí tem algumas ferramentas, alguns programas que é melhor acessar no computador do que no tablet, que aí a questão da usabilidade é melhor. Eu tenho um notebook, que aí me permite que eu coloque ele dentro de uma bolsa, coloque debaixo do braço e leve para a escola, para o trabalho. É uma forma de você agilizar o seu dia a dia. Eu tenho o smartphone e tenho a TV, né? A TV atualmente ela é uma TV inteligente, né? Por isso que é até o nome Smart TV. Então na televisão eu não assisto apenas televisão. Eu posso assistir um vídeo no YouTube, um tutorial, eu posso assistir a Netflix, né? Eu posso acessar a internet, eu posso acessar uma rede social. E aí, por fim, aí eu lembro, ela também é TV, eu também vou assistir os canais da TV aberta ou TV a cabo que eu venho a ter. Então a gente tem várias plataformas, né? Imagina no cenário que a gente está hoje, que vocês estão a gente está dando os primeiros passos no ensino à distância, né? Imagina se a gente não tivesse a tecnologia, ou as tecnologias que a gente tem hoje. Imagina como é que seria isso, né? Se bem que o ensino à distância não é algo tão novo. Lá na década de 90 existia alguns cursos que você comprava pelos correios, né? E aí você recebia em casa uma fita, né? Uma fita para colocar no videocassete, que aí não é do tempo de vocês, para você assistir, né? Fazer o seu curso
à distância, só que você recebia o material em casa, certo? Hoje em dia não, a gente tem a internet, né? A gente tem a grande rede, a rede mundial de computadores, na qual a gente assiste nos mais variados equipamentos, ok? Só é ver a configuração, né? O tipo de plataforma que você vai utilizar para que você possa fazer o bom uso, né? A questão da segunda tela. Hoje em dia você assiste alguma coisa na televisão, um filme, um jogo de futebol, jogo não porque não está acontecendo, mas é muito, muito comum você estar assistindo a televisão e mexendo no celular, né? Você está interagindo, você está fazendo um comentário, foi um filme que foi lançado na Netflix, então você está assistindo e ao mesmo tempo você está lendo no grupo, vocês estão vendo o filme e tal, e aí, o que é que estão achando? Eu estou nessa cena aqui, ou então vocês viram o que aconteceu, ou seja, a segunda tela, você está utilizando duas plataformas ao mesmo tempo, você está assistindo, né, e está se comunicando, está colaborando de alguma forma, certo? Então, esse é o mundo da tecnologia da multiplataforma. Da mesma forma no computador. Eu estou respondendo uma atividade, ou estou assistindo uma videoaula e ao mesmo tempo eu estou ali conversando com um colega, né? Então, também tenho que ter bastante cuidado nisso, né? Para que eu não possa perder o foco e o principal, né? Que é o conteúdo que está sendo apresentado ali, eu perca, né, o raciocínio, também tenho que ter bastante cuidado nisso, ok? Então, nós somos multiplataformas, a gente utiliza várias plataformas de forma simultânea e no cotidiano da gente, a gente utiliza com tanta frequência que a gente nem percebe, ok? Próximo slide. E aí, quando a gente precisa de ajuda, para onde a gente vai? E aí, eu vi uma bolinha em cima da cabeça de vocês aí, falando dessa ferramenta aqui, ó, Google, né? Se não tem o Google, não existe, né? Costumo dizer isso para meus alunos e não vou deixar de dizer para vocês. Se não está no Google é porque não existe, né? Estou com dúvida num determinado como montar um equipamento. Se o manual de instrução, que para mim, o manual de instrução, ele não me instrui da melhor maneira. Eu sempre tenho que ir em alguma outra ferramenta. Antes eu ficava sofrendo com o manual de instrução. Hoje em dia, ou eu vou para o Google, ou eu vou para o YouTube, né? Então, se o que você precisa, né, não tiver em nenhuma dessas duas plataformas, isso aí ainda não foi inventado. Então, é um bom momento para você usar a sua criatividade e aprender como é que se usa esse produto, o serviço, alguma coisa do tipo, e você ser o primeiro a colaborar, né, a compartilhar essa sua inquietação. Certo? Então, se não tiver nessas duas plataformas, não existe. Simplesmente isso. Então, tudo. Você comprou um determinado equipamento, não está sabendo montar. Você vai para o Google ou vai para o YouTube. Certo? Você está com uma dificuldade em um determinado assunto. Ou então não assimilou o assunto da maneira como você queria. Sempre vai ter um professor, um colega, alguém que postou, algum desconhecido que postou no YouTube ou algum fórum de discussão no Google que vai ajudar de alguma maneira com aquele problema, certo? Então, mudou-se a forma antigamente, quando se precisava de ajuda, ia para as pessoas que tinham uma maior experiência, que poderia explicar como é que funcionava, ou então ia para as enciclopédias, né, que tinha alguma dificuldade. Hoje em dia, quem vendia enciclopédia está desempregado, né? A verdade é essa. Ok? Então, essas são as duas plataformas que utilizamos com a maior frequência. Diariamente a gente usa esses dois para alguma coisa. Seja para fazer, estou em casa, não estou podendo ir na academia. Entre no YouTube, tem vários momentos lá funcionais que você faz em casa, 5 minutos, utilizando equipamentos que você tem em casa, né? Então, tem lá no YouTube. Eu estou em casa, estou querendo fazer aqui um bolo, né? Então eu vou lá no YouTube, tem lá um passo a passo, um bolo de chocolate. Então eu faço o bolo sem precisar ligar para minha avó ou para minha mãe para saber como é que eu faço aquilo ali. Eu quero fazer uma receita assim. Lá no YouTube vai ter todo o passo a passo, todos os ingredientes, né? Então, preciso de ajuda, ou Google ou YouTube, ok? E aí, tudo na vida é prototipagem. Então, tudo eu tenho que fazer um protótipo antes, que esse protótipo não necessariamente será o produto final, ok? Então, através desse protótipo eu vou lançar ele. Vamos ver o que é que vai precisar ser melhorado para lançar a versão final. E essa versão final, lancei a versão final e não vou precisar fazer mais nada. Vou sim, eu posso melhorar ela quando eu quiser, né? Certo? Vai depender do cenário da qual aquele produto
aquele serviço ele vai se encaixar. Então, toda prototipagem, lógico, ela vai ter um custo inicial, certo? Mas aí não preciso fazer ele fisicamente. Na imagem aí vocês veem um exemplo de um aplicativo, né? Então, foi apenas desenhado. Aí ele utilizou um quadro, mas eu posso utilizar uma folha de A4, o meu próprio caderno, para fazer, nesse caso aqui, o exemplo de um celular, né? Veja o que ele está mostrando na mão dele no smartphone, ó, o aplicativo, né? O software, o que ele está utilizando no celular, e aí ele faz o desenho, né? Então aí vai estar sendo trabalhada a usabilidade do aplicativo, né? A parte visual dele, como é que ele está, se ele pode melhorar, né? Observem aí, ó, que nesse aplicativo aí ele não tem nenhum nome, né? É tudo intuitivo. Eu vejo a câmera, eu sei que serve para tirar foto, né? Ou fazer uma filmagem. Eu vejo o fone de ouvido, então é alguma coisa voltada para música. Eu vejo uns balãozinhos ali, ó, de conversa, eu sei que é alguma coisa voltada para conversas, né? Eu vejo a cartinha ali, intuitivamente eu já sei que é o correio eletrônico. Eu vejo o telefone, então eu visualizo que eu vou precisar, através desse botão, eu vou poder fazer uma chamada, né? Uma chamada de voz. Então, intuitivamente, né? Mas tudo isso foi pensado no bem-estar do usuário. Para isso, inicialmente foi feito um protótipo, né? O que a gente chama de prototipagem, para poder eu chegar no produto final, ok? Ou no produto, seja algo físico, né? Um objeto, ou um serviço, que aí no caso desse aplicativo, ok? E aí os aplicativos, né? Coisa que a gente utiliza infinitamente, né? Com muita frequência em nosso cotidiano. Então, não sei se vocês lembram, né? Talvez não, talvez vocês fossem bem pequenos, ainda não tenha a ideia do que significava o peixe urbano, né? Foi na verdade, um site onde eram lançadas promoções. Então, um determinado restaurante, ele vai lançar um prato dele lá, que o valor dele, em média, sei lá, é R$100, ele vai lançar um cupom de desconto para 20 pessoas, e aí, ao invés de pagar R$100, ele vai pagar R$ 49,90. Então, as 20 primeiras pessoas que acessassem, que pegassem o cupom de desconto, teria direito a esse desconto naquele prato, né? Isso também acontecia muito com hospedagem, né? Com a compra de algum produto, né? Celulares, computadores, né? Então isso foi um primeiro passo que a gente teve de aplicativo, né? Na verdade ele funcionava como um site, né? Você acessava ele pelo seu navegador preferido lá, sei lá, Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer. Posteriormente, ou seja, lançaram, foi bom, né? Foi bom enquanto durou, mas, né, com o tempo as coisas foram melhorando. Então, hoje em dia, quando eu falo em aplicativo de delivery, o que é que eu lembro, né? Então, vocês estão visualizando aí os principais aplicativos de delivery que a gente tem hoje, né? Então, tem o iFood, tem o Uber Eats, né? Tem o Rappi, né? Então, tem vários aplicativos aí. Às vezes, na própria cidade tem aquele aplicativo que foi criado especificamente para a cidade, né? Porque o Uber Eats, o iFood não chegam lá. Então, não é porque a cidade tal, de menor porte, não tem o iFood, certo? Mas na cidade existem lanchonetes, né? Existem pessoas que às vezes não tem tempo, não quer sair, principalmente nesse momento agora que a gente não pode tá aglomeração de pessoas. Então, aí eu estou em casa, eu estou com fome, eu estou com dinheiro e eu quero comprar, e aí? E a lanchonete está fechada. Então, o iFood não chega aqui, então vamos desenvolver, veja a questão da criatividade. Vamos desenvolver um aplicativo similar ao iFood, ao Uber Eats, ou ao Rappi, né? Ou Rappi, como alguns pronunciam, e vamos utilizar porque eu tenho demanda, eu tenho pessoas que precisam daquele serviço, né? Então, não é porque, eu queria desenvolver um aplicativo de entrega de comida, professor, mas já existe um, certo? E o que é que você pode fazer de novo, né? Você pode criar o seu com algum diferencial, certo? Então, essa é uma deixa, né, para você utilizar a sua criatividade, você aguçar a sua criatividade para que você possa fazer algo similar, só que com alguma coisa, com algum diferencial, né? Algo que vai proporcionar benefícios aos usuários, ok? E aí agora eu vou
deixar uma atividade para vocês, certo? Que é uma atividade que vocês vão fazer de forma individual, não tem muito mistério. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês usam a ferramenta para me perguntar, certo? E aí, o que é que eu vou precisar que vocês, vou pedir para que vocês façam? Veja só, vocês vão criar um protótipo de um anúncio, né? A gente sabe que tem várias empresas e cada um tem o seu slogan, né? Então você vai criar um anúncio, né? Esse anúncio deve ser um anúncio inédito, né? E aí você, para criar esse seu anúncio, você vai utilizar ou jornal, ou revista, ou livro, ou o que você tiver, certo? Então você vai pegar termos ou palavras e vai montar o seu anúncio, né? Seja lá uma empresa que entrega quentinha, né? Ou então um novo aplicativo de delivery. Então você vai criar um anúncio, um slogan para aquele produto ou aquele serviço que você vai estar oferecendo. Eu preciso que vocês utilizem a criatividade que vocês têm, certo? Então você vai criar esse anúncio, vai utilizar a sua criatividade. Ah, professor, eu não tenho jornal, eu não tenho revista, eu não tenho um livro velho. Então aí veja se você consegue imprimir alguma coisa na internet e aí recorta lá a palavra ou o termo e aí você monta numa folha de A4, numa cartolina, sei lá. Você vai ter que usar a sua criatividade. Ah, eu não tenho folha de A4, também não tenho cartolina. Bota em cima da mesa, monta lá, tira uma foto e vai mandar para mim como atividade, certo? Eu vou disponibilizar um link para que vocês façam o upload dessa imagem, certo? Para que eu possa fazer a devida correção e ver o nível de criatividade de vocês, que eu sei que não é pequeno. O nível de criatividade de vocês é gigante, certo? Vocês só precisam aguçar isso, só precisam provocar essa criatividade de vocês, certo? Então eu estou lançando, na verdade, é uma atividade de desafio. Vocês vão ter que criar esse protótipo, certo? De um anúncio. O produto ou o serviço fica a critério de vocês. Pode ser um produto, pode ser um serviço de delivery, pode ser um novo tênis, né? Um novo carro, uma roupa aí. Usem a criatividade de vocês, certo? Então esse anúncio ele tem que chamar a atenção da pessoa que vai comprar aquele produto ou serviço, certo? Tem que ser algo inovador. Um anúncio de um hotel, após a quarentena, venha desfrutar com sua família. Vocês vão ter que criar um slogan aí, né, que chama a atenção do usuário. Como o usuário bateu o olho, ele, opa, que engraçado, gostei aqui do trocadilho, das palavras, as cores me chamam a atenção, né, o formato da letra, né, alguma coisa. Não, eu quero a criatividade de vocês, não sempre, não, acho que não ficou legal. Faça, eu preciso ver o nível de criatividade de vocês, ok? Então, dúvidas, perguntas, qualquer inquietação que você tiver, por favor, utiliza a ferramenta do Clipe Escola, né, da Agenda Sagrada, né, para mandar para mim, para reportar qualquer dificuldade que você tenha, certo? E aí eu vou dar um prazo para essa atividade, acredito que em torno de 10 dias, para que vocês possam fazer e encaminhar para mim, ok, pessoal? Então, forte abraço para vocês, boa atividade aí para vocês, bons estudos, se cuidem e até a próxima.